sete chaves para se livrar das dívidas. Porque é impressionante, trabalhando com famílias e com casais, a quantidade de pessoas que a gente encontra vivendo dramas familiares, porque não sabem se relacionar com o dinheiro. E eu tenho falado muito sobre esse assunto. Chegamos a preparar um seminário de 3 dias só para ajudar famílias a se relacionarem um pouco melhor com o dinheiro. Mas hoje eu gostaria de entrar nesse aspecto das dívidas, porque quando a gente tem dívidas, a nossa qualidade de vida piora sensivelmente. Posso ouvir um amém? Quando a gente está com dívidas, a qualidade de vida piora, mas piora muito. Então é imprescindível que a gente supere as nossas dívidas. Eu te convido a abrir a tua Bíblia, lá no livro de Romanos, capítulo 13, versículo de número 8. Romanos 13, 8. Aqui Deus fala alguma coisa para nós acerca de dívida. Amém? Amém? Ou misericórdia? Amém? Bom, na versão que eu anotei, Romanos 13, 8, está escrito assim: não devam nada a ninguém. Ordem expressa do nosso Deus. A ninguém devais coisa alguma, ou não devam nada a ninguém. E o versículo se completa dizendo: a não ser o amor uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Mas a ordem que está clara nesse versículo é de que a gente não deve ficar devendo nada a ninguém. Essa ordem é muito clara da parte de Deus. Mas como Deus é tremendo e Deus é poderoso, Ele não só dá essa instrução, mas Ele explica na própria palavra de Deus, na própria Bíblia Sagrada, Ele explica por que é que nós não devemos ficar devendo. Isso está registrado em Provérbios 22, verso 7. Provérbios 22, verso 7, na parte final do verso 7, na parte B, está escrito assim: o rico domina sobre o pobre. E conclui da seguinte forma: quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Quem toma emprestado é servo de quem empresta. Inclina a tua cabeça, sentado mesmo. Vamos orar mais uma vez a Deus, pedindo graça ao Pai, para que essa ministração ocorra na direção dEle. Senhor Deus, Pai querido, graças te damos. Nesta hora somos dependentes da tua revelação, da tua ministração. Fala com todos nós, para que ao final possamos sair deste templo com a certeza absoluta em nossos corações de que foi o próprio Deus quem falou conosco. Assim eu oro e te agradeço, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, igreja? Amados, Deus nos revela em Romanos que não quer que eu e você fiquemos devendo nada a ninguém. Ele é muito claro quando deixa essa ordem. E no livro de Provérbios, Deus explica a consequência que a quebra desse princípio vai trazer sobre as nossas vidas. Porque toda vez que a gente quebra um princípio de Deus, nós sofremos algum detrimento. Não tem jeito. Quebrou o princípio, sofre detrimento. E na maioria das vezes, quem quebra um princípio, em algum momento da sua caminhada, vai ser quebrado por esse mesmo princípio que quebrou. Essa quebra de princípio diz que faz com que eu e você, se quebrarmos esse princípio, nos tornaremos escravos. Então todo aquele que quebra esse princípio e fica por devedor, ele acaba se tornando, segundo a palavra de Deus, afirma escravo. Amados, as estatísticas com relação a esse aspecto da vida do ser humano, as estatísticas são cruéis. Recentemente eu vi uma pesquisa do IBGE que eu fiquei assustado. Assustado. Em 2005, portanto há 9 anos atrás, em 2005, cada família brasileira, olha que dado alarmante, cada família brasileira devia em média 18% de tudo o que ganhava em um ano. Se eu fosse traduzir isso numa outra linguagem, em média, as famílias brasileiras teriam que trabalhar quase 2 meses, dos 12 do ano, teriam que trabalhar quase 2 meses, só para pagar dívida. Que dado alarmante. Aí você pensa assim: pastor, a coisa está feia. Não, não está não, está pior.
Porque o dado mais recente, de 2013, levou esse número para um valor estratosférico. Essa mesma pesquisa, em 2013, revelou que 54% da receita anual das famílias está comprometida com dívida. Amados, esse número é absurdo. Isso dá mais de 6 meses de trabalho comprometido com dívidas. Essa é a estatística média do brasileiro. Ou seja, esses dados não deixam dúvidas de que a realidade da família brasileira com relação à área financeira é cruel. É cruel. E aqui ouso especular que, aos meus olhos, conversando com pessoas, aconselhando, trabalhando com famílias tanto tempo, eu tenho segurança absoluta para afirmar que as famílias cristãs não estão fora desta estatística. Nós estamos fazendo parte desta mesma estatística. Nós estamos nesse bolo. Nós estamos nesse quadro aqui de devedores. Eu encontro muita gente próspera em várias áreas da vida na igreja. Fisicamente muito prósperos, não ficam doentes. Espiritualmente muito prósperos, porque fazem obras maravilhosas, inspiradas pelo Espírito Santo. Mas não é incomum encontrar na igreja pessoas vivendo crises financeiras terríveis. Por isso eu vim aqui hoje deixar um alerta para a igreja. Para todas aquelas pessoas que podem estar vivendo essa realidade na igreja. E a minha palavra vai ser para te encorajar a se livrar de uma vez por todas de todas as tuas dívidas. Amados, nesse seminário que eu falo sobre finanças, eu costumo afirmar, e eu tenho certeza que consigo o consenso de muita gente, que dinheiro é como nitroglicerina. Quantos conhecem aqui nitroglicerina? Nitroglicerina é um negócio que você tem que mexer com muito cuidado, porque se você sacudir, se você não souber mexer, ela explode. E dinheiro é assim. Se você não souber mexer com ele, ele explode na tua mão. E ele te machuca. Ele te machuca. E dependendo da quantidade envolvida, ele pode até te matar. Dinheiro tem esse poder. Eu julgo ser extremamente oportuno falar desse assunto nesses 12 dias, onde a igreja vai estar se preparando para viver 12 meses de vitória. Posso ouvir um amém? 12 meses de vitória. Então, você vai ter que ser vitorioso também na área financeira. E eu gostaria que essas duas afirmações bíblicas, aqui diz que Deus não gosta que a gente fique devendo, e de que se a gente permitir que isso aconteça, isso vai fazer de mim e de você um escravo. Eu gostaria que essas duas afirmações nos encorajassem a nos livrarmos de todas as nossas dívidas. Igreja não é lugar de devedor. Posso ouvir um amém? Igreja não é lugar de devedor. A Bíblia diz que nós emprestaríamos a muitos, mas de ninguém tomaríamos emprestado. É promessa de Deus. Nós temos que viver essa promessa nas nossas vidas. Amados, eu respeito alguns homens de Deus que têm sido usados nessa área. Um deles é o pastor Myles Munroe. Ele afirma algo tremendo. Ele diz uma frase que marcou a minha vida. Pastor Myles fala assim: você nunca conseguirá mudar aquilo que você não estiver disposto a confrontar. Nós vamos ter que confrontar isso. A gente tem que estar disposto a confrontar isso. E o pastor Mike Murdock fala algo tremendo também. Ele diz: não reclame daquilo que você tolera. Já reparou que a gente tolera tantas coisas e vive murmurando delas? Mas ele diz assim: olha, está errado. Não tolere. Não reclame, aliás, aquilo que você tolera. Se eu resumisse esses dois homens de Deus em uma única frase, eu diria que não adianta nem se conformar e muito menos reclamar daquilo que nos desagrada. Nós temos que confrontar aquilo que não nos agrada. Nós temos que nos posicionar contra. Temos que ser firmes. Eu conheço algumas famílias que já se acostumaram a essa realidade. Tem famílias que já se acostumaram a realidade de ser eterno devedor. Famílias que são acostumadas com isso. As pessoas são eternos devedores e já estão acostumados.
Eles não fazem nada de concreto para mudar essa realidade. Aliás, alguns até fazem. Alguns até fazem. Eu conheço gente que, vivendo como devedor, o que eles mais fazem é murmurar da vida. Murmuram. Quando não, eles criticam o patrão. Vivem falando mal do patrão. Quando não, eles falam mal dos governantes. São pessoas que vivem reclamando. Mas se você for ver que atitudes concretas elas estão tomando para sair da dívida, você vai ver que nenhuma. Elas só fazem reclamar, murmurar. Aquele que vive essa situação precisa querer se livrar das dívidas. Meu amado, eu vim aqui para te desafiar. Se você é devedor, se você entrou numa situação assim, eu vim aqui para te encorajar a sair das dívidas. Porque ninguém muda por imposição dos outros. Aliás, em nada na vida, nem no casamento. Ninguém muda por imposição dos outros. Eu não vou te impor isso. Eu simplesmente vou fazer você refletir nessa realidade e te convencer de que você pode, você tem condições de deixar essa situação desconfortável. Eu entendo que primeiro a pessoa tem que mudar por dentro. Primeiro ela tem que mudar a mente. Primeiro a pessoa tem que mudar a mente. O que alguns eruditos dizem que tem que passar por uma metanoia. Mas é mudar a mente. A gente tem que mudar a mente de devedor. Porque só depois de mudar a mente é que a gente tem chance de mudar comportamentos. Enquanto eu não mudar a mente, eu não vou mudar nenhum comportamento. Primeiro eu mudo a mente, depois eu mudo comportamentos. Enquanto a pessoa não mudar a mentalidade de devedor, o que vai prevalecer na vida dela vai ser acomodação, conformismo, fatalismo. Amados, eu estava cortando o cabelo esses dias, agora 2 ou 3 dias atrás. E o barbeiro que estava ali no salão, ele disse assim, olha, esse ano já está perdido. Eu falei, mas meu Deus, o ano mal começou, como é que o ano já está perdido? O ano começou tem 2 dias, 3 dias. Ele falou, não, esse ano já está perdido. Sabe por quê? Daqui a pouco vem o carnaval. Até lá ninguém faz nada. Quando passar o carnaval, todo mundo vai viver em função da Copa do Mundo. Aí ninguém vai fazer nada. Quando acabar a Copa do Mundo, vai todo mundo viver em função das eleições. Então esse ano está perdido. Esse ano está perdido para ele. Para a igreja não está não, amém? Para a igreja não está não. Está perdido para ele. Amados, todos nós sabemos que nós não podemos ser escravos do dinheiro. Eu não estou aqui querendo exaltar o dinheiro, não é isso. Não é isso. Mas nós precisamos do dinheiro para fazer face a todas as nossas necessidades materiais. Não podemos abrir mão do dinheiro, não vamos endeusá-lo, não vamos viver em função dele, mas nós precisamos dele. Olha o que a Bíblia diz para mim e para você em Eclesiastes 10:19. O banquete é feito para divertir, e o vinho torna a vida alegre, mas tudo isso se paga com dinheiro. Não tem jeito, é dinheiro. Você sabe o que Deus pensa da nossa prosperidade? Alguém já falou para você que Deus tem uma avaliação muito clara da nossa prosperidade, a prosperidade dos filhos de Deus? Olha o que Deus diz acerca da nossa prosperidade. Em Salmo 35, verso 27. Está escrito assim, o Senhor ama a prosperidade do seu servo. Salmos 35, 27 afirma com todas as letras que Deus ama a prosperidade dos seus servos. Quantos creem que Deus ama ver a gente próspero? Digo amém. Deus ama ver a gente próspero. Só que enquanto aquele que vive enrolado financeiramente não se revoltar, não se indignar com essa situação, a realidade não será mudada. E tudo começa na mente. Na mente. Amados, deixa eu te dizer uma coisa. Principalmente para aquelas pessoas que vivem em dívidas e reclamando da sorte. Porque o cara está todo enrolado financeiramente, mas ele vive reclamando da sorte. Culpado é a sorte. Quantos creem comigo que Deus não faz acepção de pessoas? Quantos creem nisso? Dê um sinal. Deus não faz acepção de pessoas. Você vai encontrar essa afirmação no Antigo Testamento e vai encontrar essa afirmação no Novo Testamento. Deus não faz acepção de pessoas. Mas apesar de Deus não fazer acepção de pessoas, sabia que Ele faz acepção de atitudes.
Pastor, não tinha pensado nisso. Ele não faz acepção de pessoas, mas ele faz acepção de atitudes. Se eu tivesse que dizer isso em outras palavras, eu diria que Deus trata de maneira diferente pessoas que têm comportamentos diferentes. É uma tratativa com cada um. E digo mais, Deus não responde, meu amado e minha amada, Deus não responde às nossas necessidades. Que isso, pastor? Deus não responde às nossas necessidades. Deus responde aos nossos atos de fé. É a isso que ele responde. Aos nossos atos de fé. Amados, pense comigo. Se as nossas necessidades atraíssem a bênção de Deus, ouça o que eu vou dizer para você não me interpretar mal. Se as nossas necessidades atraíssem a bênção de Deus, não haveria um necessitado sequer na igreja. Amém ou não amém? Mas eu tenho certeza que se você não guardar nenhuma das 7 chaves que nós vamos compartilhar nessa noite, mas se você decidir hoje mudar a mentalidade de devedor, você já começa o ano de 2014 em vitória. Já começa em vitória. Basta que você mude a mentalidade de devedor. Mas antes de entrar nessas 7 chaves, eu gostaria de colocar algumas coisas para você, para que ao final você não se decepcione com aquilo que eu vou falar. Primeira coisa que eu gostaria de afirmar. Pode te frustrar, mas eu sou obrigado a falar isso. O milagre não estará incluído em nenhuma das 7 chaves. Poxa, pastor, pensei que ia ter um milagre lá pela 2ª ou 3ª chave, ia ter um milagre. Não. Sabe por que não? Porque eu afirmo com toda segurança que 99% dos nossos problemas não serão resolvidos através de um milagre. Quantos aqui creem em milagre? Quantos creem em milagre? Eu também creio em milagre. Só que a maioria dos nossos problemas não será resolvido dessa forma. A maioria dos nossos problemas vão ser resolvidos através de uma mudança de atitude. Uma mudança de atitude. Quase todas as pessoas que estão vivendo crises financeiras estão vivendo essa situação porque estão fazendo algumas coisas erradas. E eu tenho tentado ajudar muita gente porque esse é um veio do nosso ministério, trabalhar na área financeira das famílias cristãs. Então, eu tenho percebido que o que as pessoas estão vivendo realmente é consequência de algumas coisas erradas que vêm fazendo há algum tempo. E Deus só vai realizar um milagre. Ouça o que eu vou dizer. Deus só vai operar um milagre quando a solução estiver além das nossas possibilidades. Enquanto a solução estiver dentro da nossa alçada, Deus não vai se envolver. Deus não vai se envolver. Amados, o milagre está na esfera da soberania de Deus e não na nossa. Quem decide se está na hora de operar um milagre ou não, não sou eu. Quem decide se está na hora de operar um milagre ou não, é Deus. Nós não temos controle nenhum sobre o milagre. Em outras palavras, o milagre está sempre nos planos de Deus, mas não pode estar nunca nos nossos planos. Posso ouvir um amém? E além disso tudo, existe outra razão definitiva para nós não considerarmos o milagre na hora de nos livrarmos das dívidas. Eu vou explicar por quê através de um exemplo. Acompanhe comigo. Vamos imaginar que eu esteja com febre. E eu tenho fé para crer que Deus pode me curar. Vamos imaginar uma situação onde eu estou com febre, mas eu tenho fé para crer que Deus pode me curar. Quantos me compreendem? Digo amém. Eu devo orar a Deus. Eu deixo a pergunta para a igreja. Eu devo orar a Deus para Deus me livrar da febre? Ou devo orar a Deus para que Ele me livre do mal que está provocando a febre? Você começou a entender aonde é que eu quero chegar. Porque febre não é causa de nada. Febre é um sintoma de que há algo errado no organismo. Provavelmente consequência de uma infecção, alguma coisa assim. Então não é razoável pedir a Deus um milagre para nos livrar dos sintomas.
Não seria inteligente fazer isso. Nós temos que pedir um milagre a Deus para que Ele nos livre daquilo que está provocando os sintomas, ou seja, da causa. Amém? Agora vamos transferir esse raciocínio para o assunto de hoje. Se eu te perguntasse, dívida é causa do problema ou é sintoma de que há algo errado com as finanças do devedor? Será que dívida é causa do problema ou é um sintoma de que há algum problema na administração das finanças daquela pessoa? Certamente a dívida, ela é um sintoma de que há algo errado na administração das finanças por parte daquelas pessoas. Aliás, a dívida é o mais forte sintoma de que há algo errado naquele orçamento doméstico. A dívida é o sintoma mais forte para mostrar para mim e para você de que há algo errado. Mas eu entendo, e eu não quero discordar disso, eu entendo que às vezes a dívida é provocada por algum problema de saúde, falecimento de provedor, desemprego, prejuízo, tem muitas outras causas. Mas acompanhando famílias esse tempo todo que a gente está acompanhando, a gente percebe que essa não é a regra. Essa é a exceção. Essa é a exceção. Na maioria dos casos que a gente tem acompanhado, a dívida é simplesmente o resultado de um longo tempo administrando mal as finanças domésticas. Então, por que é imprescindível colocar a nossa vida financeira em ordem primeiro? Por que é importante? Porque mesmo que Deus realizasse um milagre, olha só, acompanha comigo, mesmo que Deus realizasse um milagre e quitasse a nossa dívida, mas se nós não nos resolvermos financeiramente, você pode estar certo, daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, daqui a 9 meses, daqui a 1 ano, essa pessoa estaria na mesma dívida ou ainda pior. Então nós vamos ter que nos organizar financeiramente. Posso ouvir um amém? A dívida é o resultado prático de um longo período de desajuste entre o que se ganha e o que se gasta. Posso ouvir um amém? Aqui eu entro na mensagem. Depois de ter feito essa longa introdução, eu entro aqui. Eu gostaria de falar de 7 chaves que você e eu podemos usar para nos livrarmos de eventuais dívidas. Primeira chave é assumir que está endividado e reconhecer que precisa de ajuda. Você está disposto a repetir comigo? Pode ser? Pode ser, igreja? Vamos lá, 1, 2, 3. Assumir que está endividado e reconhecer que precisa de ajuda. Eu não sei se você conhece como funcionam esses grupos de autoajuda, tipo Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos. Todos esses anônimos trabalham com o método dos 12 passos. Alguém que já teve algum familiar envolvido, sabe do que eu estou falando. Método dos 12 passos. Todos eles trabalham por esse método. E o primeiro dos 12 passos é a pessoa reconhecer que está viciada, que perdeu o controle da sua vida e que precisa de ajuda. Todo grupo de autoajuda, quando é procurado por alguém, ele leva a pessoa a dar esse passo. Reconhecer que está viciado, que perdeu o controle da sua vida e que precisa de ajuda. E infelizmente, os devedores compulsivos têm muita dificuldade de dar esse passo. Porque se a pessoa não der esse passo, ela não sai das dívidas. Se ela não admitir que está endividada, que não consegue sair sozinha e que precisa de ajuda, ela não sai das dívidas. Amados, eu não sei se você conhece alguém assim, mas eu conheço muita gente. A pessoa está com a vida financeira toda enrolada, mas ela simplesmente não admite. Ela só sabe contar vantagem. Você sabe que ele está todo enrolado financeiramente, ela está toda enrolada. Mas quando essa pessoa chega até você, ela só chega contando vantagem. É cada plano mirabolante que você fica até bobo. Você fala, meu Deus, essa pessoa está viajando. É sempre um dinheiro que ela vai receber, é um currículo que ela entregou, é um sócio que ela arrumou para montar um negócio milionário. É um convite para ser diretor de uma empresa que está para sair. Onde é que eu baseio essa minha primeira chave? Onde é que ela está baseada? Provérbios 16, 18. Diz assim, o orgulho vem antes da destruição
o espírito altivo antes da queda. Amado, o orgulho não levará ninguém a sair da crise. Se a pessoa é orgulhosa, vai ser muito difícil ela conseguir sair da crise. Tem gente toda enrolada financeiramente, mas apesar disso a pessoa não perde a pose. Não sei se você conhece alguém assim. A pessoa está toda enrolada, mas a pose, olha, o narizinho lá em cima. O narizinho lá em cima. Você sabe que ela está com um cartão de crédito estourado, cheque especial virado, tem 3 ou 4 cartões atrasados que ela não paga. Sabe aquela situação quando o telefone toca, a pessoa fica com medo de atender? Ela tem medo de atender o telefone quando o telefone toca. O cobrador bate na porta, ela assim, fala que eu não estou não, vai lá e fala que eu não estou em casa não. Mas apesar disso tudo, o sujeito não perde a pose. Mesmo assim ele não reconhece que está à beira da falência. E mais, eu tenho aprendido isso, trabalhando com famílias. Não é prudente tentar ajudar alguém que não tenha te pedido ajuda. Só ajude quem te pede ajuda. O pedido de ajuda tem que partir daquela pessoa que está precisando de ajuda. Às vezes a gente recebe muitos pedidos de ajuda, mas tem algumas que realmente não tem como atender. A mãe chega para a gente e fala assim, pastor, meu filho está com um casamento todo arrebentado. Ele precisa muito de ajuda. Ajude-o. Aí eu pergunto, ele pediu ajuda? Não quer nem ouvir falar disso. Mas como é que eu vou ajudar? Quem tem que querer ajuda é ele que está com problema, não a senhora. A senhora vai orar por ele, vai interceder por ele, mas eu não tenho como furar esse bloqueio que a pessoa faz. A pessoa que está precisando de ajuda, ela tem que pedir ajuda. Porque está arriscado você tentar ajudar alguém assim, e você ouvir algo desse tipo. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Tem que dar satisfação da minha vida para ninguém. E alguns enrolados financeiramente ainda falam assim, sou eu quem pago as minhas contas. O camarada não paga nenhuma. Mas ele fala, sou eu quem pago as minhas contas. Paga nada. Primeira chave para sair da dívida é admitir que é devedor e não consegue sair sozinho. Posso ouvir um amém? Segunda chave, ser dizimista fiel e ofertante generoso. É, pastor, você vai falar disso? Também. Tem que ser dizimista fiel e ofertante generoso. Porque tem gente que inverte. Ele é dizimista generoso, às vezes dá mais de 10%. Mas não é fiel, tem mês que ele não dá. E ele é ofertante fiel. Ele oferta sempre, mas nunca é generoso. Se ele tiver uma nota de 10 e uma de 2, ele dá uma de 2. Ele não é generoso. A Bíblia diz que nós temos que ser dizimistas fiéis e ofertantes generosos. E nós temos que ser as duas coisas, não basta uma ou outra. Porque enquanto a gente fala assim, não, eu já sou dizimista. Não preciso ser ofertante. Não, eu sou ofertante. Mas eu não preciso ser dizimista. Tem que ser dizimista e ofertante. Eu costumo fazer, nesse seminário que eu faço, uma comparação grosseira, bem grosseira. Posso fazer, igreja? Uma comparação grosseira. Dízimo. Eu costumo comparar dízimo a um seguro. A um seguro que você faz. Normalmente você faz um seguro para aquilo que você já possui. Verdade? Ninguém faz seguro para aquilo que não tem. Você só faz seguro para aquilo que você tem. Então, o dízimo tem essa característica. O dízimo garante aquilo que eu já tenho. Pastor, onde é que o senhor apoia essa sua afirmação? Malaquias 3:10. Tragam todos os dízimos ao depósito do templo e ponham-me à prova. E olha o que o senhor faz a partir dessa atitude nossa. Verso 11. Impedirei que as pragas devorem as suas colheitas. Ou, em outra versão, eu mesmo repreenderei o devorador. Então, quando a gente é dizimista, o Senhor repreende o devorador. O devorador não devora aquilo que a gente não tenha. O devorador só devora aquilo que a gente já tem. Por isso eu comparo o dízimo ao seguro. Ele garante aquilo que eu já tenho. Sem contar que o ato de dizimar 10% ao Senhor santifica os nossos 90%.
eu santifico os meus 90, dizimando os 10 do Senhor. Pastor, onde é que está isso? Romanos 11:16. Se a santa parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o são. Ou seja, o dízimo protege e o dízimo santifica o que nós já conquistamos. Posso ouvir um amém? Agora, o que rege a oferta? A oferta é outro princípio. A oferta é outro princípio completamente diferente. É a oferta que vai te fazer avançar. É a oferta que vai te fazer romper. É a oferta que vai te fazer conquistar mais. Isso que vai fazer é a oferta. Lucas 6,38 diz, dai e dar-se-vos-á. Ou em outra versão, porque se vocês derem, receberão. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, te darão. Então, eu dou e eu recebo. E na linguagem que eu prefiro usar, que é a linguagem, me parece que é a linguagem da igreja, que é a linguagem de semeadura, está de 2 Coríntios 9,6. Lembre-se que aquele que semeia pouco, pouco também colherá. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Aí eu gosto muito de conjecturar, fazendo a seguinte pergunta. Se eu não semear nada, eu colherei nada. Gente, é óbvio. Se eu semear pouco, eu vou colher pouco. Se eu semear muito, eu vou colher muito. Se eu não semear nada, não adianta esperar uma colheita maravilhosa, porque eu não vou colher. Se eu semear nada, eu vou colher nada. Eu gosto muito de basear essa chave na vida de uma mulher da Bíblia chamada Ana. Essa mulher, Ana, ela era estéril. Olha que coisa interessante, ela era estéril. Aí ela faz um voto a Deus. Ela diz a Deus, se Deus desse um filho a ela devolveria esse mesmo filho a Deus, para ficar ao serviço do templo durante toda a sua vida. Ela faz esse voto a Deus em 1 Samuel 1,11. Se me deres um filho, então o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. O que Deus faz? Deus abre a madre de Ana. Ela tem um filho, dá-lhe o nome Samuel. Em seguida ela entrega esse mesmo filho ao sacerdote Eli. E ele passa toda a vida dele no templo ao serviço do reino. Mas olha o que acontece com ela em 1 Samuel 2,21. Depois dela ter feito o voto, depois dela engravidar, depois dela entregar o filho a Eli, está registrado na Bíblia assim, o Senhor foi bondoso com Ana, ela engravidou e deu à luz a 3 filhos e 2 filhas. E enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Ela ofereceu um filho que não tinha. Deus deu a ela esse filho, ela cumpriu o voto, entregou esse filho ao sacerdote e Deus deu a ela 5 filhos, 3 filhos e 2 filhas. Isso é prova de que se eu semear, eu vou colher, não tenha dúvidas disso. Posso ouvir um amém? Terceira chave. E essa é uma chave difícil, muito difícil, talvez uma das mais complicadas. É tratar as finanças como um bem da família. Você pode repetir comigo? Vamos lá, 1, 2, 3. Tratar as finanças como um bem da família. Gente, isso aqui é quase impossível na realidade em que a gente vive. Só que essa é uma condição. Nós precisamos entender que existe uma forte relação entre vida financeira e família. E eu encontro essa como uma das maiores dificuldades nas famílias que vivem crises financeiras. Quando você vai tentar ajudar, você vai entender a realidade daquela família, você percebe que eles não tratam o dinheiro como um bem da família. E aí a consequência é que estão vivendo crise. Não aprenderam ainda de que dinheiro é um bem da família. Gente, você já imaginou uma família toda endividada? Toda endividada. Mas sabe aquela família? Pensa numa toda endividada. Numa pior que essa. Mas toda endividada. O maridão está fazendo um esforço tremendo para economizar dinheiro, para zerar o cheque especial que ele não consegue. É uma luta todo mês para tentar zerar o cheque especial. A esposa está fazendo uma pressão terrível para ele comprar material de construção no cartão de crédito para reformar a casa. O filho está fazendo uma pressão terrível para comprar um tênis de marca. E a filha não para de apertar a mãe e o pai para lhe dar um iPhone 5.
Onde é que vai parar essa família? No SPC. Não tem jeito. Não dá para ter uma vida financeira equilibrada sem tratar o dinheiro como um bem da família. E digo mais, a família só vai entender isso quando todos os membros da família puderem participar da gestão financeira dos recursos da família. Todos têm que ser ouvidos antes das grandes decisões financeiras da família. Tem que sentar. Na nossa casa eu chamava de a reunião do conselho. Sentava eu, minha esposa, meu filho, minha filha. Toda grande decisão financeira, a gente sentava os 4. E era a reunião do conselho. Ali a gente colocava ali as prioridades, o que a gente ia fazer, o que dá para fazer. E a gente decidia em comum acordo. Amados, eu fico bobo porque tem alguns casos que para nós assim saltam aos olhos. Você quer ver? É fácil entender que a família não vê o dinheiro como um bem da família. É quando marido e mulher trabalham e ambos têm o seu salário. Aí só a graça. Só a graça. Eu estou cansado de ouvir marido e esposa dizendo assim, ó, esse é o meu dinheiro e essas são as minhas contas. E a esposa diz, esse é o meu dinheiro e essas são as minhas contas. Ele fala, esse é o meu salário e essas são as minhas dívidas. E ela fala, esse é o meu salário e essas são as minhas dívidas. Eu já vi marido dizendo que ia pedir um dinheiro emprestado à esposa, porque a esposa estava disposta a emprestar um dinheiro para ele. Ele queria trocar de carro, ela tinha um dinheiro recebido de herança. E ela falou, não, já falei para ele, eu empresto para ele quanto ele precisar, o dia que ele precisar e o dia que ele puder, ele me paga. Eu já vi esposa assim, pastor, não empresto mais dinheiro para o meu marido. Não empresto. Mas que isso, amada, por que você não empresta? Não, emprestei há 3 meses a ele, R$200 para ele comprar um tênis. Até hoje não me pagou. Amados, onde é que eu baseio essa terceira chave? Mateus 12, 25. A casa dividida contra si mesma será destruída. Tem famílias que quando a crise financeira bate a porta, é cada um por si. É cada um por si. Amados, se o dinheiro não for tratado como um bem da família, é problema na certa. Na certa. Amém? Vamos correr um pouquinho. Quarta chave. Controlar as finanças através de um orçamento doméstico confiável e por escrito. Você pode repetir comigo? Orçamento doméstico. Eu encontro gente toda enrolada financeiramente. Aí você pergunta para ela se ela já fez um orçamento, se tem esse orçamento escrito, se costuma fazer orçamento. Ela fala, não, pastor, lá em casa não precisa não. Eu tenho tudo aqui, ó, tá tudo na cabeça. O cara está tudo na cabeça. Aí a mulher fala assim, tá nada, pastor. Ontem ele colocou a mão no bolso e falou, cadê os R$50 que estava aqui ontem? Acho que eu perdi. O cara não lembra onde gastou R$50 que estava no bolso ontem. E ele acha que está tudo aqui. Está tudo na cabeça. Não está. Não está. Tem que ter um orçamento escrito. Onde é que eu baseio essa quarta chave? Lucas 14, 28. Jesus, discipulando seus apóstolos, falou o seguinte, qual de vocês, se quiser construir uma torre, você pode botar um puxadinho, aqui, tem problema. Primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Mas esse texto tem mais de 2.000 anos. Esse texto tem mais de 2.000 anos. E nessa época, Jesus já falava aos seus discípulos sobre economia doméstica. Eu creio que nessa época já tinha gente vivendo esse drama já. Já tinha gente vivendo esse problema naquela época. Tanto que Jesus ensina aos seus discípulos. Senta, faz um orçamento para ver quanto aquilo que a gente quer fazer vai custar. Uma vez feito o orçamento, avalie se as nossas economias são suficientes para realizar aquela obra. E se a gente constatar que não é, vê quanto você vai ter que economizar para poder iniciar a obra. Gente, vamos ser sinceros, quantos de nós fazemos isso? Quem tem o hábito de planejar a sua vida financeira? A maioria não tem. Interessante que alguns irmãos já dizem assim, não, pastor, nós vamos fazer pela fé. Você não tem fé, não? Nós vamos fazer pela fé. Só que na minha ótica, ter fé é uma coisa. Agora, ser irresponsável é outra completamente diferente. É uma coisa completamente diferente. Em outras palavras, o que essa pessoa está dizendo é o seguinte, olha, nós vamos começar.
Vamos começar que Jesus termina. Vamos começar que Jesus termina. Eu pergunto, será? Será? Gente, não é raro encontrar na igreja irmãos que, por não entenderem que precisam planejar com antecedência tudo o que irão gastar, acabam trazendo algum constrangimento sobre a sua vida. É aquela pessoa que até começa, mas se Jesus não realizar um milagre, não acaba. Não acaba. Meu Deus, a igreja dos nossos dias precisa prezar um pouco mais a sua reputação, gente. A igreja dos nossos dias precisa prezar um pouco mais a nossa reputação. Nós temos que zelar pelo nosso nome. Nós não podemos esquecer de que a gente carrega o nome de Jesus conosco. Posso ouvir um amém? E se não for por uma questão de consciência cristã? Se não for por consciência cristã, ainda assim, eu digo que a gente teria que se importar com a nossa reputação. Ao menos por uma questão de inteligência, gente. Mesmo que não seja por consciência cristã, ao menos por inteligência. Porque pior do que não ter dinheiro, e às vezes a gente não tem, acontece com todo mundo. Mas pior do que não ter dinheiro é não ter crédito. Porque aí tu tá mal e tá mal mesmo. Porque se você não tem dinheiro, mas tem crédito, tem reputação, tem um nome, você consegue financiar. Então pior do que não ter dinheiro é não ter crédito. E tem gente que não se importa com isso. Se você não tem problemas financeiros e acha que não é importante fazer um orçamento, amém, eu respeito o teu ponto de vista. Mas se você está com a sua vida financeira descontrolada, aí eu afirmo com toda segurança, você só sairá dessa situação se você fizer um orçamento doméstico confiável. Eu só conheço uma maneira de constatar onde é que estão havendo os problemas no nosso orçamento, é fazendo um orçamento escrito e confiável. Amém? Quinta chave, eleger aqueles que serão os teus mentores. Todos nós precisamos de conselheiros, de mentores. Ainda mais numa situação onde a gente está vulnerável, fragilizado, porque está vivendo uma crise. Aí é mais importante ainda. Pastor, onde é que está isso na Bíblia? Provérbio 24, 6 diz assim, afinal, antes de entrar numa batalha é preciso planejar bem. E quando há muitos conselheiros, é mais fácil vencer. Amados, sem ajuda é muito mais difícil. Se a pessoa já está no meio da crise, completamente com a cabeça a mil, como é que ela vai imaginar uma situação, uma solução, sem ajuda? Todos nós temos que ter mentores. Todos nós. É imprescindível. Qual é o nosso grande desafio? É ter sabedoria para eleger quem serão esses mentores. Porque se você escolher o mentor errado, ao invés de te ajudar, vai te atrapalhar. Se você escolher o mentor errado, você vai ficar pior do que você está. Deixa eu te dizer uma coisa, para que você possa considerar uma pessoa como um possível mentor, você vai ter que estabelecer alguns critérios. E a Bíblia dá respaldo para isso. O primeiro critério que eu tenho que adotar para escolher um mentor chama-se caráter. 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 Esse é o mais importante de todos os outros. Primeiro eu tenho que encontrar pessoas que tenham caráter. Aí depois, dentre todos aqueles que têm caráter, eu vou escolher aqueles que têm mais competência naquela área onde eu preciso ajuda. Mas todos têm que ter caráter. Aí eu vou escolher aqueles que têm mais competência. E basta, pastor? Não, não basta. Tem que ter caráter, tem que ter competência, mas tem que ter mais uma qualidade, principalmente se for daqueles entre nós que temos a mesma fé. Salmo 1 diz que nós não devemos andar segundo o conselho dos ímpios. Então a terceira condição para uma pessoa ser meu mentor, ela precisa professar a mesma fé que nós professamos. Caráter, competência e mesma fé. Senão está arriscado você ouvir que para sair da crise, você vai ter que fazer alguma falcatrua, você vai ter que sonegar algum imposto e por aí vai.
E aqui existe um cuidado muito importante. É não confundir mentor com amigo. E nem confundir amigo com mentor. Nós precisamos dos dois. Mentores e amigos. Mas nós não podemos confundir os dois. O mentor pode te ajudar por telefone. O mentor pode te ajudar por um e-mail. Amigo não. Amigo tem que estar ali do lado para te dar o ombro. Mas qual é o problema? Qual é o problema? Às vezes a intenção do amigo é a melhor possível. E às vezes ele até tem competência para te ajudar. Mas sabe qual é o problema do amigo? É que por ser teu amigo, às vezes eles não têm coragem de te dizer aquilo que você precisa ouvir. Como ele é teu amigo, ele fica sem graça. O mentor fica? Não fica. Se o mentor tiver que colocar o dedo em cima e dizer assim, tu está errando aqui, tu tem que consertar isso aqui, tu tem que fazer aquilo ali, ele vai fazer. Já para o amigo isso é muito mais difícil. Assim como nós não podemos exigir que os nossos mentores sejam nossos amigos, nós não temos condição de eleger, simplesmente porque são amigos, as pessoas como mentores. Nós temos que ter muito critério com relação a isso. Eu ouvi certa vez uma história muito interessante de um pastor falando comigo. Ele falou, olha, recebi um membro da minha igreja, ele falou assim, pastor, me ajuda pelo amor de Deus. Eu estou todo enrolado financeiramente, o meu cartão está estourado. O senhor não tem noção da fatura do meu cartão de crédito. Eu não consigo pagar nem o mínimo. O pastor sabia como é que ele era, usado pelo Espírito Santo. Falou assim, vou te ajudar. No culto logo mais à noite, traga a fatura do teu cartão que eu vou te ajudar. Ele ficou todo empolgado, ele falou assim, pastor, o senhor vai orar, vai impor as mãos, vai ungir com óleo a fatura do cartão? Traz que eu vou te falar quando você trouxer. Traga logo mais à noite a fatura do teu cartão. E ele ficou numa expectativa muito grande, querendo saber o que o pastor ia fazer com a fatura do cartão de crédito dele. Ele veio até o pastor olhou a fatura do cartão e falou assim, agora você me mostra aqui, toma uma caneta aqui, faz um X do lado aqui, de todas as despesas que o inimigo fez no teu cartão, vai fazendo um X. Tudo que o inimigo gastou no teu cartão, você vai fazendo um X. Que todas elas eu vou pagar. Todas as despesas que o inimigo tiver feito no teu cartão, eu vou pagar, eu faço questão. Você paga só as tuas. As do inimigo eu vou pagar. Ele falou, pastor, você não entendeu. Você não entendeu. O inimigo não usou meu cartão. Ele falou assim, foi você que não entendeu. Não foi eu, foi você. Você está culpando o inimigo. Só que o inimigo não tem culpa de nada. Foi você que gastou. Quantos me compreendem? Digo amém. Sexta chave para se livrar das dívidas. Essa aqui é dura. Posso falar, igreja? Evitar o crediário a todo custo. Você tem coragem de repetir comigo? Evitar o crediário a todo custo. Amado, está comprovado que um dos maiores causadores de dívida é o crédito fácil. É um dos maiores causadores de dívida, é o crédito fácil. Eu entendo que existem bens que nós só vamos conseguir comprar através de um financiamento. Às vezes é uma casa própria, às vezes é um automóvel, mas não é disso que eu estou falando. É ter muito critério na hora de usar o financiamento. Porque tem gente que não tem critério nenhum. Ah, mas eu já vi gente fazendo compra de mês no supermercado. Ouça o que eu vou dizer, já vi gente fazendo compra de mês no supermercado e pagando parcelado no cartão. Aí eu fico pensando assim, mas vem cá, e na compra do mês que vem, como é que faz? Porque ainda tem a parcela desse mês que ele não pagou. Aí já vem a parcela do mês que vem. Porque todo mês ele usa, todo mês ele faz compra. Tem gente que não pode ter coisas caras. Aí ele apela para o financiamento. O financiamento ele compra o que ele não está precisando, com o dinheiro que ele não tem, para esfregar na cara de quem tem inveja dele. Tem gente que compra aquele tênis do jacaré. Sabe qual é o tênis do jacaré? Ele compra o tênis do jacaré. Ele compra a camisa social do jacaré. Ele compra a camisa polo do jacaré. Só que para conseguir fazer isso, ele parcela em 24 meses. Só que o problema é que nos próximos 2 anos,
O jacaré vem todo mês e dá uma mordida nele. Todo mês o jacaré vem e dá uma mordida nele. Gente, eu já vi pessoas contando como bênção terem recebido do banco em que tem conta um cartão de crédito com limite de 10 mil. O cara conta como bênção. Recebi um cartão de crédito com limite de 10 mil. Como bênção. Oh, meu Deus. Ou então o sujeito coloca um baita adesivo naquele carrão importado que ele compra, bota assim, foi Deus que deu. Aí você vai ver. Na verdade, tudo que ele conquistou foi um carnê com 72 folhas para serem pagas nos próximos 6 anos. Foi tudo que ele conquistou, foi isso. Oh, meu Deus. Eu costumo dizer que uma excelente vacina nessa hora é marido e esposa saírem juntos. Porque às vezes o gastador é o marido. A esposa segura o freio. Às vezes a gastadora é a mulher. O marido estando junto, ele segura o freio. Saem os dois juntos. E mesmo na hora, gente, ouça o que eu vou dizer, mesmo na hora de fazer compras menores, mesmo na hora de fazer aquelas compras menores, se você optar pelo crediário, é importantíssimo você avaliar qual é o percentual da tua renda que você vai comprometer com o somatório de todas aquelas prestações, porque às vezes a prestação é pequenininha, é R$30. Mas 10 prestações de R$30 são R$300. A gente se perde. Os economistas recomendam uma fórmula muito interessante, se você quiser anotar. Eles dizem o seguinte, se você estiver comprometendo com as tuas prestações, um percentual da tua renda, isso serve de parâmetro para você saber se você está bem ou se você está mal. Eles dizem o seguinte, se você estiver comprometendo com prestações até 20% da tua renda familiar, você está numa situação muito confortável, você está no verde. Se você soma todas as prestações e dá menos de 20% da tua renda familiar, tranquilo. Se você soma todas as prestações que você paga e dá 30%, atenção, você está entrando no amarelo. Se você soma todas as prestações e dá 40%, perigo, 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 você entrou no laranja. Agora, se as tuas prestações consomem mais do que 40% da tua renda, você está no vermelho, correndo um sério risco. E, amados, o inimigo não brinca, viu? O inimigo não brinca. Eu brinco dizendo que o inimigo tem investido muita propaganda em 2 produtos de ponta. O inimigo tem investido muita propaganda em 2 produtos de ponta. E nós temos que vigiar. É o que diz Efésios 6:11. Temos que estar atentos contra as astutas ciladas do diabo. Primeira produto de ponta que o inimigo tem investido muita propaganda nele é o tal do crediário tentação. Crediário tentação é uma bênção. Já reparou que não é crediário provação? Porque se fosse provação, nós seríamos provados, aprovados e não cairíamos no crediário. Porque a aprovação vem de Deus. Agora a tentação vem do rabudo. A tentação vem dele. Você vai à loja trocar um presente, você ganhou no Natal. Você vai na loja trocar um presente, você ganhou no Natal. Quando você se dá conta, você está com 4 bolsas em cada mão. Aí quem sabe vai dar um toque e a pessoa fala, não, pastor, eu vou pagar em 10 vezes, poxa. A prestação era baixinha. Pastor, se eu não fizer isso, eu não consigo comprar nada. A pessoa ainda tenta defender o que fez. E o segundo produto de ponta do inferno é a tal da promoção arrasadora. Porque ela arrasa as finanças do irmão. A promoção arrasadora arrasa. Eu tenho dito que comprar o que a gente não precisa, mesmo que esteja na promoção, é caro. Comprou, comprei. Mas está precisando disso? Não pensei ainda não. Por que comprou? Estava na promoção, não podia perder. O cara não sabe nem se precisa, mas comprou porque está na promoção. Você quer ver alguns sintomas de quem comprou o que não devia? Primeira coisa que a pessoa sinaliza que comprou o que não devia é se arrepender do que comprou. Fala, meu Deus do céu, se meu marido vê isso, o camarada nem saiu da porta ainda, ela quer voltar no cara para gritar o cara para devolver o que ela comprou.
Ou então ela comprou uma blusa. Custou 199. Misericredo, queima, Senhor. Mas ela se arrependeu que ela comprou. O que é que ela faz? Tira da embalagem e pendura no meio das outras. Que o homem não repara nada. Ela pendura no meio das outras. Para o marido não reparar. Aí o pobre coitado não repara mesmo, né? Mas um belo dia, passados 6 meses, ele fala assim: estou estranhando essa blusa, eu não conhecia essa blusa não. Ela achou que o marido já tinha esquecido, passou 6 meses. Não conheço essa blusa não. Tu é um cara de pau mesmo, tu nunca, já botei 5 vezes essa blusa, tu nunca me reparou? Ah, toma vergonha. O marido ainda passa ainda por despercebido. Aí ele pergunta, quanto é que custou? R$19,90. Meu Deus do céu. A minha hora já se esgotou, eu vou encerrar na 7ª chave. Quantos me dão mais 5 minutinhos? Mais 5 minutos? 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Não, já deu. Vamos lá, 7ª e última chave. Separe todos os meses uma parte dos seus ganhos para investir, para guardar. Porque ninguém está livre de passar por uma perda inesperada, um infortúnio, uma despesa imprevista, um prejuízo. Às vezes é desemprego, às vezes é doença. Ninguém está livre. Então, assim como você separa os 10% de Deus, separe 10% para você. Porque isso pode ser fundamental para que você consiga realizar alguns dos seus sonhos mais significativos. Às vezes você tem sonhos que não foram realizados ainda, porque te falta esse entendimento. Às vezes você quer uma casa própria melhor, você quer um carro novo, uma viagem. Às vezes você vai casar um filho e você vai precisar ter alguma coisa guardada. Além do que, se você guardar algum valor, você pode comprar aquilo que você precisa, à vista e com desconto. E aqui eu entro na conclusão. Volto lá atrás onde eu comecei. Ficar devendo, além de comprometer a nossa reputação, sempre traz um jugo espiritual terrível sobre as nossas vidas. Porque Provérbio 22:7 diz que a dívida nos torna escravos. Você já parou para pensar o que é ficar sobre o peso espiritual, sendo escravo de alguém que não serve o Deus a quem você serve? Você tinha pensado isso alguma vez? Ficar por escravo porque ficou por devedor de alguém que não serve o Deus que você serve. Isso é peso espiritual sobre a tua vida. Você já imaginou ficar por devedor de alguém que serve a deuses estranhos? Isso é peso espiritual sobre a tua vida. Quem está sendo atormentado pelas dívidas, eu ouso dizer que não vive, apenas sobrevive. E pior, sobrevive com a alma aflita. Amados, eu encerro aqui. Se você quiser ficar em pé, pode ficar em pé, já a gente está encerrando. Eu estava orando, porque eu sempre fui uma pessoa extremamente desorganizada financeiramente. Extremamente desorganizada. Para vocês terem noção, eu vi uma palavra de Deus no dia 17 de março de 2009. Pastor, você sabe o dia? Sei, porque mexeu com a minha vida. 17 de março de 2009. Até essa data, se não houvesse uma coisa chamada cheque especial, as minhas contas não fechavam nem um mês sequer. Mas no dia 17 de março de 2009, eu ouvi uma palavra da parte de Deus. E essa palavra mudou a história da minha vida. Quantos creem que uma palavra saída do trono de Deus tem a capacidade de mudar a história da nossa vida? Meu amado e minha amada, quando a gente quer guardar algum dinheiro, ouça o que eu vou dizer, quando a gente quer guardar algum dinheiro, normalmente o que mais nos motiva são os planos que a gente tem para aquele dinheiro que a gente quer guardar. Se a gente quer trocar de carro, a gente faz sacrifícios para juntar algum dinheiro, para trocar de carro.
Se a gente quer comprar uma casa própria, trocar uma casa própria, a gente faz sacrifício. Guarda algum dinheiro. Porque a gente tem planos para gastar aquele dinheiro. Isso é um excelente combustível para nos motivar a guardar um pouco mais de dinheiro. Então, quando a gente faz planos para guardar dinheiro, a gente já sabe até onde vai gastar. Eu estava orando certa vez, por que o inimigo tem tanta gana no nosso dinheiro? Por que será que o inimigo tem tanta gana no nosso dinheiro? Se ele ao menos pudesse gastar o nosso dinheiro, haveria coerência nisso. Mas o inimigo não pode gastar o nosso dinheiro. Ele não pode fazer nada com o nosso dinheiro. Por que será que ele tem tanta gana no nosso dinheiro? Por que será que o inimigo faz de tudo para que a gente quebre financeiramente? Para que a gente fique endividado? E Deus me revelou algo tremendo. Quando o inimigo ataca as nossas finanças, o que ele quer, na verdade, não é roubar o nosso dinheiro. Quando o inimigo ataca as nossas finanças, o que ele quer, na verdade, é roubar a nossa honra. Quando o inimigo investe tudo o que ele sabe que ele pode, para nos quebrar financeiramente, o que ele quer roubar é a nossa reputação. Porque a pior coisa que tem é um servo e uma serva de Deus, sem honra e sem reputação. Amados, eu volto a repetir aqui. Uma palavra vindo do trono de Deus mudou a história da minha vida. Eu tenho certeza que tem gente que vai sair daqui hoje para mudar a sua história de vida. Deus não me revelou quantas pessoas. Deus não me falou nomes. Mas eu não viria de tão longe para ministrar uma palavra tão específica se não tivesse uma pessoa aqui nessa casa precisando ouvir essa palavra para ter a sua história de vida mudada na área financeira. Eu creio que se você der crédito a essa palavra, você sai daqui hoje para viver um novo tempo na tua vida financeira. Eu quero orar pela tua vida. Se você vai ter coragem de vir até aqui à frente, eu não sei. Confesso que eu não sei. Não tenho a mínima ideia, nem me importa isso. Uma coisa eu sei. O Espírito Santo de Deus não se engana. Se você vai ter coragem de vir aqui à frente, eu não sei. Mas eu sei uma coisa. Altar me fala de sacrifício. Altar me fala de sacrifício. Mas eu não conheço na Bíblia uma única pessoa sequer que tenha sacrificado no altar, que não tenha tido uma linda história de vitória para contar. Deus quer selar a tua sorte hoje aqui. Agora não é hora de olhar para o lado, para frente nem para trás. Agora é hora de olhar para o alto. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero que a vitória que Deus me deu na área financeira, a partir do cumprimento de alguns princípios, seja vivido por você. E você possa, um dia, quem sabe, estar num lugar como esse, dando um testemunho como esse, e edificando a vida de muitas pessoas. Porque você teve a sua vida financeira restaurada. Não se importe com o que vão pensar. Agora é você e Deus. Porque quem vai reparar se você vai vir aqui ou não, não vai te ajudar a sair da dívida. Não vai te ajudar. Vem, eu quero orar pela tua vida. Nós não temos tempo. Eu tenho no máximo 1 minuto para você vir aqui. É 1 minuto no máximo. Eu sei que tem muito mais gente aqui que está lutando contra o que os outros vão pensar. O que vão pensar na minha vida quando me verem aqui. Porque o meu conceito na igreja não deixava margens a que alguém pensasse isso da minha vida. Mas Deus está falando contigo. Venha, porque eu quero selar a tua sorte aqui hoje. Não adianta nada você fazer campanha de 12 dias de clamor para 12 meses de vitória se você não mudar comportamentos. Continuar fazendo tudo como sempre fez, esperando que algum dia alguma coisa mude, é no mínimo insensato. Para eu ter expectativa de colher coisas diferentes,
eu tenho que começar a semear coisas diferentes. É através da mudança de comportamento que eu tiver, é que Deus vai ter combustível para fazer aquilo que Ele precisa na minha vida. Volto a falar o que eu falei lá atrás. Se Deus quitasse a tua dívida hoje, mas você não se consertar com relação a princípios que você tem quebrado, daqui a algum tempo você teria uma nova dívida. E não é isso que Deus quer para a tua vida. Deus quer que você tenha a tua vida financeira em ordem. A pior coisa que tem é um servo de Deus com a sua reputação financeira arranhada no comércio, no bairro que mora, na padaria, no açougue, na loja de material de construções, porque isso atrapalha a tua pregação. Você sabia que a gente prega muito mais com a nossa vida do que com a nossa boca? Ralph Waldo Emerson falou o seguinte: aquilo que você é fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você fala. Você vai ganhar muita gente sim, mas é com o teu testemunho reto, digno, honrado. Deus sabe que você não tem tido paz dentro do que você está vivendo. Deus sabe. Por isso que Ele te trouxe aqui. Deus quer colocar a tua vida financeira no prumo, mas Ele conta com você. Ele não vai fazer um milagre na tua vida. Ele quer que você mude comportamentos para que Ele te abençoe rica e poderosamente. Deus não consegue agir onde há desordem. Para Deus multiplicar pães e peixes, Ele fala: vamos organizar todo mundo em grupo de 50, em grupo de 100. Eu quero ordem. Sem ordem não tem milagre. Ah, se Deus fizer um milagre, eu coloco a minha casa em ordem. Eu sinto te comunicar que você vai se frustrar. Deus queria abençoar muito um rei chamado Ezequias. Ezequias está na árvore genealógica de Jesus, mas estava com a sua casa completamente em desordem. Deus disse para ele assim: olha, põe tua casa em ordem porque você vai morrer. Não ia nada. Ainda não tinha nascido Manassés, que é para a de Jesus, não ia morrer. Mas Deus estava falando para ele: ou você põe tua casa em ordem, ou você vai morrer. Tem muita gente aqui com a vida financeira morta. Eu quero te encorajar a sair daqui com uma nova mentalidade, uma nova visão. Porque certamente você vai ser próspero financeiramente. 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 Começa a falar com Deus. Eu quero orar pela tua vida. Inclina a tua cabeça e começa a falar com Deus. Senhor Deus, Pai querido, estão aqui aquelas pessoas, Deus, que ouviram a tua palavra, mas muito mais que isso, não só ouviram, mas deram crédito à tua palavra. Mas muito mais que isso, não só ouviram e deram crédito, mas a despeito de tudo aquilo que possam estar pensando, as pessoas estão ao seu lado. Elas saíram do seu lugar, elas se expuseram, elas vieram ao altar dizer que creem que no altar, quando é colocado um sacrifício, isso sobe como um incenso suave às tuas narinas e faz com que do céu desçam bênção sem medida para abençoar todos os teus filhos, porque a tua palavra garante, no Salmo 35, verso 27, que o Senhor ama a prosperidade dos seus servos. Deus faz com que a história de vida financeira dos teus filhos seja mudada a partir da palavra que eles receberam nesta noite, e que eles possam caminhar no meio dessa sociedade com o seu pescoço ereto, com a sua cabeça ereta. Mostre ao mundo a prosperidade que existe sobre a vida de todos aqueles que te servem em espírito e em verdade. Tudo isso para a honra e para a glória do teu nome. Eu profetizo que seja assim, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Volta para o teu lugar com a tua vitória.